vamos aprender a fazer cache de processamento de funções usando o padrão Memoization. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai aprender um padrão bastante legal, mas no seu conceito. E por que eu tô já deixando claro que vai ser no seu conceito? A gente vai aprender a lógica por trás desse padrão. Esse padrão é muito utilizado em vários frameworks, em várias bibliotecas, principalmente do mundo front-end. Por exemplo, o React tem memoization de componentes com react.memo e várias outras formas. O NGRX ou NGRX, que é bastante utilizado pela galera de Angular, também tem memoization, create select, esse tipo de coisa. Então, memoization é algo bastante comum, mas eu vejo bastante confusão em cima desse tema. Então, hoje eu vou trazer o conceito por trás disso, mas não vou utilizar nenhum código front-end, nenhuma biblioteca. A gente vai fazer na mão, utilizando o bom e velho PHP. Então, qual é a ideia por trás do memoization? O que a gente quer atingir com esse padrão? A gente quer fazer cache de processamento de uma função. Ou seja, se algo precisa ser executado, precisa ser processado e não depende de nada externo, isso significa que todas as vezes que eu chamar essa função, por exemplo, com os mesmos parâmetros, o retorno vai ser o mesmo. E esse, inclusive, é um conceito bastante conhecido, principalmente pela galera de programação funcional, é a tal da idempotência. É um nome difícil de falar, eu sempre me embolo, mas basicamente é o que eu acabei de explicar. Se eu chamo a mesma função com os mesmos parâmetros mais de uma vez, o resultado é sempre o mesmo. E quando eu tenho esse tipo de função, eu posso realizar o cache utilizando o memoization, para que o processamento não precise ser feito toda vez. Mas beleza, já falei pra caramba, vamos para um exemplo prático. Eu vou criar um arquivinho aqui de exemplo, memo.php, o nome não importa porque eu só vou executar ele. E o que eu vou fazer? Eu tenho uma função soma. Ela soma dois inteiros, A e B. Simples assim, devolve um outro inteiro e só. Retorna A mais B. E aqui eu vou exibir, executando a soma. E esse processo, claro, aqui é muito rápido, nem tem motivo para a gente fazer cache. Mas imagina uma função real que demande processamento, seja um processo meio chato, demorado. Então a gente tem aqui, e se eu exibir a soma de 2 mais 2, por exemplo, deixa eu quebrar a linha. Depois exibir a soma de 3 mais 2, e depois de 3 mais 5, depois de 2 mais 2 de novo. O que eu espero que aconteça? Nesse cenário, ele vai exibir executando a soma 4 vezes. Óbvio, né? Então deixa eu abrir aqui um terminal e executar esse arquivinho. Então tá lá, executando a soma, executando a soma, executando a soma, executando a soma. Mas repara que os parâmetros aqui são iguais e o retorno do primeiro e do último também são iguais. Então eu quero armazenar isso em cache. Eu quero passar os argumentos para uma função e eu quero que essa função saiba de alguma forma que se os parâmetros forem iguais, retorna o que já foi processado, retorna o que está no cache. Então vamos aplicar isso. Eu não quero modificar essa função aqui, até porque ela pode ser usada por outros lugares que não podem ter cache. Então o que eu vou fazer é a mesma abordagem que o react.memo, por exemplo. Eu vou criar uma nova função que realiza memoization, ou memorização, vamos chamar assim, da execução de uma função. Então vamos lá, eu vou chamar de memo, e o que a gente vai ter nessa função? Ela vai receber por parâmetro uma outra função, uma function. E ela vai devolver pra gente uma função que está memorizada ou memorizada. Vamos chamar de memorizada. Então, como eu espero usar isso daqui? Ao invés de chamar direto a função, eu vou criar aqui uma nova variável que vai ser a memorizada de soma, da função soma. Então, para quem não está familiarizado com PHP, quando eu passo uma string para algo que é um callable, ele vai buscar uma função com esse nome. Então, na prática, eu estou passando a função soma como parâmetro para a função memo. E aqui eu quero executar não a função soma diretamente, mas sim essa versão aqui memorizada. Então, beleza, vamos implementar a função memo para que ela realmente faça a memória, para que ela faça o cache da execução de soma. Então, para a gente executar o cache, para a gente ter o cache, eu preciso armazenar ele em algum lugar. A gente pode armazenar de várias formas, mas eu vou fazer da forma que eu considero mais eficiente, que é utilizando aqui no cache um mapa. Então, eu vou ter aqui um mapa. Vinícius, eu não conheço, não sabia que o PHP tinha mapa. Se você quiser, a gente pode bater um papo sobre estruturas de dados. Comenta aqui. Mas vamos lá. Isso aqui faz parte de uma extensão de estrutura de dados chamada DS. Vale a pena pesquisar. E aqui nesse cache, eu vou sempre armazenar. A chave vão ser os argumentos que eu recebo dessa função. E o valor é o resultado dela. Então, beleza. Bastante simples. Agora eu vou retornar a função que alguém vai executar. Porque quando eu executo essa função, ela retorna uma outra função. E essa função vai ser executada efetivamente. Então, vamos lá. Vamos retornar essa function aqui. E essa função, ela recebe alguns argumentos. Ela pode receber argumentos, pode não receber. Ela recebe um número variável de argumentos. Então, isso em PHP e em várias outras linguagens pode ser feito
feito através do spread operator. Então, args. Beleza, aqui são um parâmetro variádico, em algumas outras funções é chamado assim. Isso basicamente quer dizer que eu posso passar quantos parâmetros eu quiser. E Vinícius, de qual tipo? Eu poderia especificar aqui que sempre tem que ser string, sempre tem que ser inteiro, mas aqui eu vou permitir qualquer coisa, o famoso mixed do PHP. E ela também pode retornar qualquer coisa, a gente não sabe o que ela retorna, mas eu sei porque ela precisa ter algum retorno, mesmo que seja nada, aqui eu vou informar esse nada, né? Mas vamos lá, vamos continuando. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, antes de executar a function em si, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o resultado dela já está no cache. Então eu vou precisar utilizar esse cache aqui. Eu vou receber ele por referência, porque eu posso ir armazenando mais coisas no cache. Então vamos lá. O cache tem a chave de argumentos? Ou seja, esses argumentos já foram salvos nesse nosso mapa de processamento? Se já tiver, ou seja, se existe algo nesse cache, eu vou simplesmente retornar o que está lá. Então, simples assim. Já existe algo no cache, retorna. Agora, se não existir, a gente precisa realizar o processamento. Então, vamos lá. O resultado vai ser igual à execução da função, só que eu não tenho a variável função, então preciso utilizar ela também. Isso é uma especificidade do PHP. Quando a gente tem closures ou funções anônimas, a gente precisa especificar o que a gente quer usar aqui dentro, o que a gente quer capturar do escopo externo. Mas beleza, continuando. Essa function precisa receber todos os argumentos. Só que se eu passar assim, simplesmente args, eu vou estar passando um array. E a função soma, por exemplo, não espera um array. Então eu posso utilizar aqui o spread operator, beleza? Então aqui eu tenho argumentos variádicos e aqui eu tenho o operador de espalhamento, o spread operator. E esse resultado, antes de simplesmente retornar, inclusive ele pode ser nada, pode simplesmente nem ter esse valor aqui. Mas antes de retornar, seja lá o que for, eu vou armazenar ele no cache. Então vou adicionar, com a chave sendo os argumentos, esse valor result. E dessa forma eu tenho uma função que permite a memoization de outras funções. E agora, se eu executar esse mesmo código, repara que eu não modifiquei a função soma, eu espero ver a mensagenzinha executando a soma 3 vezes. Por quê? Vai executar aqui, vai executar aqui, vai executar aqui, e quando chegar aqui na 4ª vez, ele vai ver, opa, eu já tenho essa execução aqui em cache. Então eu só vou devolver o valor, não preciso executar de novo. Então vamos lá, deixa eu limpar o terminal, executar de novo, e opa, executando a soma 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E já o nosso número 4 aqui não precisou da execução da função em si. Isso já estava armazenado em cache. Então, dessa forma, a gente consegue pegar um resultado de uma função que, de novo, pode ser complexo, pode ser um cálculo demorado. E esse cálculo demorado a gente armazena num cache. E depois, se eu chamar essa mesma função com os mesmos argumentos, eu devolvo direto do cache. Esse é o conceito por trás do memoization. E só para a gente recapitular algumas restrições, eu só posso realizar memoization de funções que sejam idempotentes. Ou seja, todas as vezes que eu passar os mesmos argumentos, o retorno deve ser o mesmo. Porque imagina que essa função aqui salva algo no banco de dados. Isso quer dizer que eu tenho um efeito colateral e essa função não é uma função pura. Se ela não é uma função pura, ela tem um efeito colateral de salvar no banco de dados, armazenar num arquivo, eu vou ter um problema se eu fizer cache disso. Porque quando eu chamar pela segunda vez com os mesmos argumentos, ela não vai bater no banco de dados, ela não vai salvar o arquivo ou algo do tipo. Então, por isso, a gente só pode realizar memoization de funções puras e idempotentes. E a gente precisa de alguma estrutura para armazenar esse cache. Eu estou utilizando uma extensão de estrutura de dados do próprio PHP. Você pode utilizar alguma coleção que permita ter mapas, pode utilizar o SPL Object Storage, mas aí você não pode armazenar isso aqui como um array, você precisa transformar num objeto. Enfim, você pode fazer de outras formas, mas essa aqui, utilizando a extensão DS e o mapa, é mais eficaz, vamos dizer assim. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. De novo, isso é algo conceitual para a gente entender como funciona o padrão. E caso você tenha gostado, se inscreve no canal para você continuar recebendo mais vídeos como esse.